Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Aqui professor Ronaldo, voltando com um assunto muito interessante que é marketing, e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre estratégias e programas de preços. Então vamos lá falar um pouco sobre esse assunto, porque ele é extremamente importante. Então, nós temos que olhar duas coisas para definir uma estratégia de preços: o preço propriamente dito e a qualidade que é atribuída a esse produto. Então, nós podemos ter uma qualidade baixa, média ou alta e um preço também alto, médio ou baixo. E aí nós teríamos que olhar um preço. Se o preço é alto e a qualidade do produto alto, nós teríamos uma estratégia chamada preço premium. Se a qualidade for média e o preço médio também, nós teríamos um valor médio. Se o preço for baixo e a qualidade do produto também baixo, então nós teríamos uma estratégia de economia. Essas três estratégias, premium, médio e economia, são chamadas de estratégias diagonais de preços. Então é assim que a gente define quando um preço é justo em relação à sua qualidade. Então a gente diz que ele está enquadrado dentro de uma estratégia diagonal. Se o preço for médio para um produto de alta qualidade, então a gente tem uma estratégia de valor alto. E se o preço for baixo para um produto de alta qualidade, a gente chama de supervalor. E se o preço for baixo para um produto de qualidade média, então nós temos uma estratégia de valor bom. E agora nós temos as estratégias, vamos supor assim, vamos dizer assim, menos justas. As estratégias menos justas são o preço excessivo para um produto de qualidade média, quando ele é alto, assalto ao cliente, que é uma estratégia de preços para qualidade de produtos baixa e preço alto, e uma estratégia de falsa economia, quando o preço é médio e a qualidade do produto é baixa. Bacana, gente. Então, essas são as estratégias preço-qualidade. E para estabelecer uma política de preços, nós temos que primeiro selecionar qual é o objetivo de preços que a empresa tem. Depois, nós temos que verificar qual é a demanda pelo produto a um determinado nível de preço e se existe uma elasticidade preço da demanda ou não. Temos que ter também uma estimativa dos custos dos nossos produtos, analisar os custos, os preços e as ofertas dos concorrentes, depois selecionar um método de determinação de preço e, por fim, selecionar o preço final. Os tipos de custos são fixos e variáveis. Os fixos são aqueles que não variam. Então, se uma empresa não produzir nada, ela vai ter custos fixos. Na medida em que ela vai começar a produzir, ela vai ter custos variáveis. E esses custos variáveis acompanham a quantidade produzida. Por exemplo, aqui em custos fixos, o slide mostra folha de pagamento e aluguel como fixos. Sim, eles são fixos se essa folha de pagamento não é de vendedores comissionados. Se for de vendedores comissionados, e se esses vendedores são funcionários da empresa, então isso é um custo variável. Então a gente precisa só cuidar com isso. A matéria-prima vai ser sempre variável. Materiais diretos, matéria-prima, comissão de vendedores, são custos variáveis. A soma dos fixos com os variáveis dá os custos totais. Depois nós temos o modelo dos 3 Cs para determinação de preços: custos, preços dos concorrentes e avaliação dos clientes de características singulares do produto. Então,
tem que ver os custos, o preço dos concorrentes e preços de produtos substitutos, porque se aumentarmos muito o nosso preço, os clientes podem comprar produtos substitutos, então a gente tem que olhar isso também. E também temos que olhar como os clientes avaliam as características singulares do nosso produto. Quando eu digo características singulares, estou me referindo a características que só o nosso produto tem, tá bom? Então, isso são características singulares. Então, quanto mais baixo o preço, quando chegarmos nesse extremo esquerdo aqui, nós temos baixo preço, nenhum lucro possível a esse preço, porque ele fica abaixo dos custos. E do lado direito, um preço elevado. Por um preço excessivamente elevado, nenhuma demanda será possível. Então, preços muito baixos, nenhum lucro possível, preços muito altos, nenhuma demanda possível. O que a gente precisa fazer, então? Achar um meio termo em que haja demanda e haja lucro. Perfeito, pessoal? Beleza? Método de determinação de preços. Tem o markup. Markup é você juntar todas as despesas, todos os custos, os impostos, a margem de lucro que você quer e somar tudo, isso vai dar um percentual sobre o preço, então você vai poder calcular em cima desse markup o teu preço de venda. Tem um preço de retorno-alvo. Qual é o alvo de retorno que a empresa tem? O que os acionistas estão pedindo em termos de retorno? Aí você leva isso em conta para definir um preço. Preço de valor percebido. Aí a gente teria que ter muito contato com os clientes para entender qual é o valor percebido que eles têm em relação ao produto. Preço de valor, então, é o preço com base no valor do nosso produto, com base naquilo que o produto é capaz de fazer. Preço de mercado significa que nós vamos olhar para os nossos competidores e ver qual preço eles praticam. E depois tem o preço de licitação, que é uma disputa no mercado. Geralmente órgãos públicos fazem essa disputa, abrem uma disputa entre interessados para verificar quem oferece o menor preço. Então, isso é preço de licitação. Algumas importantes definições de preço. Tem a primeira definição, a utilidade, o atributo que faz com que o produto seja capaz de satisfazer a necessidade ou o desejo daquele cliente. Valor percebido pelo cliente em comparação com outros produtos. E depois nós temos o preço, que é o meio monetário de troca. Por exemplo, nós temos agora um exemplo de um trator da marca Caterpillar. Vamos imaginar que esse trator custe $100 mil. Esses $100 mil é mais alto que o preço médio de mercado, que é de $90 mil. Então, os outros tratores de um porte similar ao nosso custariam $90 mil. Beleza, mas como é que você consegue vender um trator de $100 mil se você tem concorrentes que vendem tratores similares por $90 mil? Então, como é que a gente analisa isso? Se o nosso produto fosse igual ao dos concorrentes, ele custaria também $90 mil, certo? Mas ele tem uma durabilidade extra. Essa durabilidade extra tem um valor também. Vamos supor que esse valor da durabilidade extra do nosso produto seja $7 mil. Esse produto também tem uma confiabilidade maior que os concorrentes. Então, essa confiabilidade a gente poderia
atribuiu um valor de 6 mil dólares. Os serviços que a nossa empresa presta, que são diferentes, 5 mil dólares, e a garantia da Caterpillar, 2 mil dólares. Então, quanto o cliente receberia? Então, nós temos que fazer a conta aqui. 90 mil dólares, onde é que está meu mouse? Perdi meu mouse aqui. Bom, não precisa. 90 mil dólares, mais 7 mil dólares, mais 6, mais 5 e mais 2. Isso daria 110 mil dólares em benefício. E como nós só cobramos 100 mil dólares pelo nosso trator, o cliente teria um desconto de 10 mil dólares. Então, essa seria uma estratégia de vendas para o nosso trator. Se essa fosse uma situação real, é apenas um exemplo, tá? Mas isso é possível de se montar uma estratégia de vendas para um equipamento desses. Tá bom, pessoal? Só lembrando que essa mensagem que vai ser transmitida em relação ao preço e ao valor do trator tem que ser uma mensagem honesta e correta. Tá, pessoal? Não pode mentir dizendo, durabilidade extra vale 7 mil. Isso tem que ser verdadeiro, senão tu não pode falar, tá certo? Porque dia menos dia o cliente descobre e daí ele para de comprar teu produto. E isso é o pior prejuízo que uma empresa pode ter, é perder clientes. Então evite sempre uma comunicação falsa. Preço promocional. Temos o preço isca, tem supermercados, lojas de varejo, grandes varejistas que fazem um preço isca. O que é esse preço isca? Coloca uma mercadoria em promoção para vender a preço de custo ou abaixo do custo e fazem uma promoção disso. E aí as pessoas vão lá e compram aquela mercadoria pelo preço de isca. Só que quando elas entram naquela loja comprar essa mercadoria pelo preço de isca, elas acabam comprando outras mercadorias que são mais caras. Então isso é um preço, é um tipo de preço que tem empresas que praticam. Preço de ocasião, então eles podem baixar o preço num determinado momento. Por exemplo, as empresas, as indústrias de leite, de queijo, estão pagando os fornecedores de leite no dia 30, por exemplo. Então, no dia 30, eu vou fazer uma promoção especial para vender minhas mercadorias, meus produtos e tal. Então, para aquela ocasião, foi feito um preço. Abatimentos em dinheiro, a gente vê as promoções de desconto nas lojas. Então, de 50 por R$ 29,90. Então, esses descontos de preço são chamados de abatimentos em dinheiro. Existem empresas também que fazem crediário com juros baixos. Então, esse crediário com juros baixos também é uma forma de atrair clientes. Prazos de pagamento mais longos também atraem muitos clientes, porque muitas pessoas não têm condições para fazer uma compra e daí elas preferem esses prazos maiores. Garantias e contratos de serviço. Uma empresa que consegue oferecer uma garantia ou um contrato de prestação de serviços, ela consegue mais clientes. E depois tem os descontos psicológicos. R$ 9,99. A pessoa percebe que custa menos de R$ 10. Então, se é R$ 9,99, então vou comprar porque é menos que R$ 10. Então, isso é um desconto psicológico ou um preço psicológico. O desconto psicológico seria assim, um produto custa R$ 29,99 e daí ele vende ele a R$ 26,35. Ele muda o valor e também
muda os centavos. Em vez de deixar 99 centavos, ele coloca 19 centavos. Porque esse desconto psicológico bate na mente da pessoa e ela vai lembrar, opa, esse desconto é bom porque é bem menos que o preço anterior. Então, o preço psicológico é assim: o produto A custa R$ 2,19, o produto B custa R$ 1,99. Então, o produto B, olhando para o produto B psicologicamente, parece que ele é bem mais barato. Então, a pessoa vai pensar, puxa, é muito mais barato. Então, mais atraente, melhor valor, razão psicológica. Para determinar o preço desta maneira, existe uma razão psicológica para determinar o preço desta maneira. E o preço discriminatório. O preço discriminatório, ele discrimina os clientes. Ele pega um determinado segmento de clientes por uma versão do produto, a localização do cliente. Então, eu quero vender para os meus clientes de Manaus determinado produto a um determinado valor X. Por um determinado período de tempo, do dia 5 ao dia 10, por exemplo. Programa de reação para acompanhar a redução de preços dos concorrentes. É importante a gente monitorar os concorrentes e observar o que eles estão fazendo, tá, pessoal? Então, vamos imaginar que um concorrente reduziu o preço. A pergunta é, o concorrente reduziu o preço? Não, não reduziu o preço. Então, manter o nosso preço no nível atual e continuar observando o preço do concorrente. Ah, o concorrente reduziu o preço? Sim. Aí eu tenho que fazer uma outra pergunta. É provável que o preço afete significativamente nossas vendas? Então, o concorrente reduziu o preço. Sim, ele reduziu, mas é provável que esse preço afete significativamente nossas vendas? Não. Se não é provável que o preço afete significativamente nossas vendas, vamos manter o nosso preço no nível atual e continuar observando o preço do concorrente. Se sim, se é provável que o preço afete nossas vendas, aí nós temos que fazer uma pergunta. É provável que seja uma redução permanente de preço? Se é provável ou não. Se não é provável que seja uma redução permanente, então vamos manter nosso preço no nível atual e continuar observando o preço do concorrente. Se é provável que sim, que de fato vai ser uma redução permanente, a gente precisa perguntar de quanto foi essa redução de preço que o concorrente fez. Vamos imaginar que fosse superior, vamos imaginar que fosse inferior a 2%. Se foi inferior a 2%, nós podemos incluir um cupom de desconto para a próxima compra que os clientes fizerem, para a gente não precisar baixar o preço logo de saída. Se essa redução foi de 2% a 4%, então nós vamos reduzir o nosso preço em metade da redução que o cliente fez. Então, se ele reduziu em 3%, nós vamos reduzir o nosso preço em 1,5%. Porque, pessoal, reduzir preço é fácil, aumentar o preço depois que fica mais difícil. Entenderam? Então, tem que ser prudente na hora de baixar preço. Se a redução foi superior a 4%, então nós temos que reduzir o nosso preço ao mesmo preço do concorrente. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Se gostou desse material, se tu gosta de administração, de ciências contábeis, então manda esses vídeos aí, assiste outros que eu tenho e também manda para um amigo seu o link para eles também
terem acesso a esse material. Se tu gosta, né? Se tu não gosta, pode deixar uma crítica no comentário, tá bom, pessoal? Faça uma sugestão de como melhorar e tal, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e espero vê-los em breve, tá bom? Tchau, gente.